Bom, sejam todos, todas e todos, então, bem-vindos. Que bom que vocês optaram também por ficar para o debate, né, do African Disparate, com essas duas convidadas maravilhosas, né, Carol e Jupe. Eu já tive a felicidade, inclusive, de já fazer um bate-bola com a Jupe no Festival da MUBI, que foi muito bacana, né? E agradeço Natália, enfim, toda a equipe da MUBI por esse convite para estar aqui novamente e estar aqui prestigiando esse cineclube maravilhoso, assim. Então, também parabenizar, né, o pessoal da ECA, do Sinusp, né, que, assim, esse cinema é um patrimônio e vocês devem usar ele, sim, ocupar todos os dias, e com essa parceria eu acho que isso vai ser cada vez mais possível e oportuno. Bom, eu vou começar, então, assim, algumas provocações aqui que o filme me fez, né? Eu vi ele pela primeira vez junto com vocês também, aqui hoje. E eu acho que tem coisas muito irônicas, né? Muito interessantes, que eu acho que tanto Carol e Jupe vão poder falar até com mais propriedade do que eu, por também serem artistas e serem, né, mulheres pretas e tudo mais. Mas, assim, uma coisa que eu achei muito interessante, né? E aí, só lembrando que o filme é dirigido pela Martine Sims, que a gente viu aqui fazendo aquela saudação no comecinho, né? E protagonizado pela Diamond Singling, né, que faz a Pallas. Então, eu acho que uma coisa que me atraiu muito no filme a princípio, além desse humor, né, dessa sátira, né, dessa viagem por dentro do que é estudar artes, né? O que ela fala lá no comecinho e que acaba que reverbera durante o filme inteiro, que é o direito à opacidade, né? E assim, a gente pensa muito em opacidade, principalmente dentro do cinema, em contraste à transparência, né? Então a opacidade, ela fala inclusive desse direito de ser diferente, né? E dessa diferença ser algo que é realmente esplendoroso, né? Então, ser uma artista negra e ter todas as suas questões e conjecturas e viagens e pirações, né? E transes, psicodélicos ou não, então tudo que deriva disso. E aí eu queria então começar perguntando para vocês, né, como que também, estando nesse lugar, né, uma artista, uma comunicadora, como que vocês sentem que algumas dessas, digamos assim, vivências, né, dessa personagem e dessa cineasta, que ela também diz que, né, é uma história que, de certa forma, é muito autobiográfica, batem com algumas histórias, ficcionais ou não, mas assim, como é que você sente essa história e qual que é a importância também, né, da gente ter essas vozes femininas falando sobre algo que às vezes é muito da esfera das pessoas brancas, né? Então só quem tem direito a estudar arte muitas vezes são as pessoas brancas, as pessoas negras elas estão num lugar, né? Muitas vezes é isso, dessa transparência, dessa invisibilidade, na verdade. Então, quem quer começar? Ok, vamos aqui. Eu eu pensei nas duas vezes que eu vi o filme. Agora que o preto vai para a faculdade, frequenta a faculdade, quem fez faculdade e é preto, aquele sentimento de, principalmente quando está envolvendo arte e toda essa e criatividade, tudo mais que você mencionou, essa coisa de não vejo a hora de acabar, de estar em volta de tanta gente branca, quero voltar para o meu lar, para o meu aconchego, ou fazer o meu lar e o meu aconchego, ou preciso pensar nesse futuro, que é uma coisa que no começo também eles pressionam muito ela, né? Ela diante ali, ela apresentando, defendendo a arte dela para quatro pessoas brancas que ficam assim muito enquadradas na nossa cara no filme, né? Então tem aquela intimidação de o que você quer com isso, o que você vai levar para isso, você vai levantar uma bandeira, vai contar a sua história, vai, né? Qual vai ser o seu statement nisso, né? Como se ela fosse obrigada a ter um grande significado. E às vezes ela só está ali querendo fazer arte, querendo entender, querendo significar, querendo levar um tempo, né? Então, do começo assim, foi esse sentimento que eu tive. Depois você começa a meio que ficar amiga da Palas, tudo mais, e beleza, você vai entendendo os amigos dela, vai citando todo mundo. Só que o filme volta para esse sentimento depois, né? No final, que fala aquela coisa de tá tudo bem, você vai chegar no seu, né? Não precisa ter essa pressa, não precisa ter tudo resolvido. E
pode fazer suas viagens, né? Seja sua viagem psicodélica ou de trem de volta para casa, né? Então, esse sentimento assim dela querer resolver tudo e ir embora e ao mesmo tempo querer comemorar é muito ambíguo, né? E eu acho que acompanha todo mundo, mas com o tempo a gente vai construindo ambientes e acostumando também as pessoas em volta, né? Para estarem perto dessa ambiguidade, dessa dificuldade. Acho que é isso por enquanto. A gente tem outro microfone? Pode ser, então. A gente pode colocar aqui. Boa noite, gente. Prazer estar aqui. Primeira vez que eu venho aqui no Sinusp. Obrigada pelo convite, dona Mubi, mais uma vez. Muito massa essa parceria que a gente tem. E total, Carol, eu acho que sabemos o porquê, as coisas que dispararam em ti, dispararam em mim também, né? E uma das percepções que eu tive, bem no comecinho, assim, era justamente a validação, né? Ela, a princípio, foi validada, estavam validando a obra dela, né? Num embate de conhecimento ou não conhecimento ali dos professores, do que aquilo significaria, do que significaria para ela, e a justificativa de que ela precisava pensar o que ela ia fazer dali, né? É uma pressão que, claro, a Palace acaba sendo a protagonista do filme, mas a gente não vê nenhum tipo de provocação em nenhum outro personagem, né? Então isso é um ponto que me pegou muito. E também quando um aluno, né, também da parceiro de curso dela, menciona a mostra que ela vai ter, né, a exposição que ela vai ter em Viena. E daí já tem um lugar ali também de extremo desconforto que ele pergunta para ela, né, e fala: eu não vou ter uma exposição depois daqui. E aí isso já dá um lugar também de não pertencimento que se configura ali do porquê ela vai e porquê ele não, assim, né? De tantas camadas, eu acho que a Palace ela consegue trazer, vai criando, na verdade, um amor por ela. E eu estava até conversando, né, lá atrás, falando que a atuação da... Como que é o nome dela mesmo? Diamond. Diamond. É tão verdadeira e tão gostosa, assim, que você vai entendendo ao decorrer do filme falando: nossa, mas como assim esse é o filme de estreia? Porque eu já te amo há tanto tempo. Né? Porque ela vai... Somos amigas. Ela vai trazendo mesmo essa construção de que... No começo eu via: não tem porquê mesmo você ir para essa festa. Tipo, tá desconfortável, não vai. Mas aí depois eu falo: pode ser divertido, você merece, sua boba. Vai usar um cogumelinho lá, fica tranquila, né? E aí a gente vibra, assim, pela presença dela na escola, na festa, né? Para ela sentir parte também e, sei lá, dar uma desembestada, desencanada e se relacionar com os amigos e as pessoas que fazem questão da presença dela ali. E daí, quando chega a festa, fala: era furada mesmo. Não precisava. Não precisava. E acho que é isso, assim. É um filme extremamente cativante e só poderia ter sido feito por quem realmente sentiu isso na pele, assim, né? Depois eu fui pesquisar sobre a Martine, que eu não a conhecia, assim. Conheci através do convite, e ela é uma multiartista, né? Inclusive, uma das coisas que me pegou muito foi a trilha sonora, que eu achei impecável, e foi produzida pela banda dela, sabe? É muito foda. E daí eu acabei me vendo naquele lugar também, quando eu flerto com as artes visuais, e eu acho que um lugar muito importante da gente pontuar também é o quanto a gente precisa, nós, enquanto pessoas pretas, signos femininos, precisamos justificar as nossas obras com a maior camada que a arte poderia pedir, que são os nossos corpos. E muitas vezes o trabalho de uma outra pessoa, né, uma pessoa branca, cisgênera, pode se justificar e vislumbrar inúmeras coisas com telas de pintos se masturbando, né? Então tem essa conotação também, onde a gente acaba entendendo qual corpo precisa justificar
a existência de sua obra a partir de si mesmo, e quando a gente consegue ver artistas viajando e elaborando por imagem, e que muitas vezes a gente não tem esse direito também, né? E de multiartista para multiartista, né? Falando de Jupe para Martini, aquela frase, né? Eu acho que dá um insight muito interessante para tudo que vem no filme depois, né? Quando a gente está passando essa introdução, conhece a personagem, que é quando ela fica questionando se ela vai para a festa ou não, ponderando, e ela fala: é que eu cansei de ir em eventos que não atendem a minha necessidade humana básica. Né? Então, dentro desse lugar, dessa necessidade humana básica, tem essa identificação, né, que a Carol acho que falou muito bem, assim, de quanto que às vezes a universidade também ela repele certos corpos, né? E a gente, enfim, eu, assim, tenho muitas amigas que acabam que me traduzem muito, né, dessa experiência, assim, enquanto mulheres pretas fodíssimas, assim, mas que não vem a hora muitas vezes de, sabe, pegar o meu canudo e vazar, porque é um ambiente, né, que realmente ele não te acarinha, né? Ele não te acolhe. Mas, ao mesmo tempo, como que ela trabalha? Né? Você falou dos signos. Os signos no filme. Então, por exemplo, todos os filmes que eles citam nos diálogos, né? O Signo das Intenções, O Pânico no Lago, O Lagoa Azul, são filmes que têm um protagonismo branco muito destacado, assim. Né? São as meninas brancas do high school, a moça branca que se perdeu na ilha. Então, o quanto que, assim, beleza, se eu não posso ocupar esse lugar, então, eu vou trazer esse debate, esse diálogo, para falar, então, dessa representação preta no cinema, principalmente de mulheres. Né? E a Bell Hooks, dentre vários estudos dela, ela foca um pouco nessa questão da experiência, né, da espectadora negra, e ela fala o quanto que, muitas vezes, a espectadora negra ela precisa olhar, né, de uma forma revolucionária para aquela imagem que ela está vendo, porque, além de produzir significado, ela produz agência. Né? Então, você pode, sim, né, tomar partido daquilo que você vê e querer que as coisas funcionem de outra maneira, né, que outras imagens sejam construídas e sejam reproduzidas. E aí, partindo disso, tem uma coisa muito interessante que está lá no comecinho do filme também, quando ela cita, por exemplo, que eu imagino que seja uma personagem fictícia, a Colette, a atriz que trabalhou com o Antoine Artaud. O Antoine Artaud é um dramaturgo muito conhecido, né, do surrealismo. E ele teve... Isso, que ela fica Artaud, Artal, não sei o que lá. Às vezes ela até sabe, mas ela fica na insegurança esperando a aprovação a validação dos brancos. Mas, assim, só para passar a palavra para vocês, é porque tem uma coisa muito interessante em relação ao ator, que ele era um dramaturgo branco, enfim, um artista, também roteirista de cinema, e aí ele fez algumas obras. Na verdade, uma que é mais destacada, que é ele escreveu o roteiro do Clérigo e a Concha, que é um dos primeiros filmes da Germaine Dulac. Né? E aí deu maior bafafá, porque ele fez o roteiro do filme junto com ela, depois ela dirigiu o filme e ele não gostou. Ele simplesmente... E a Germaine Dulac, tipo, é uma mulher branca, francesa, mas uma das grandes pioneiras do cinema, né? Uma das grandes teóricas, na verdade, do cinema. E aí ele foi para o jornal, ela foi para o jornal também, depois escreveu um manifesto, inclusive dizendo o quanto que era importante a autoralidade e, principalmente, a autoridade feminina no cinema, né, que ele estava fazendo questão de defenestrar. Então, acho muito interessante assim, o quanto o filme trabalha com várias camadas de significado, inclusive essas sutilezas. Assim, né? E aí, e quando vai para esse lugar, por exemplo, também da relação do corpo negro com o corpo branco, né, que cria cisões, mas também cria esses momentos de humor que são muito divertidos. E aí eu queria passar um pouco para isso, assim, para vocês falarem tanto da relação dela com as amigas, né, quanto a relação dela com Ezra. Né, quando ela vira para ele e ela diz: não, mas você não é especial, eu sou especial. Total. Tem cenas que são riquíssimas, e, inclusive, a gente consegue trazer para nossas relações, né, também de amizades interraciais e tudo mais, porque quando a gente tem pessoas que são nossas aliadas, elas conseguem compartilhar da nossa dor, assim. Então, eu acho que o que é muito nítido é que as pessoas que estão ao redor da Patsy querem protegê-la a todo custo, assim, né? E existem essas cenas cômicas, assim, de proteção e tudo mais, que chega até o momento que ela cai, que aquela cena é ótima, que ela cai durinha no chão, de doida, assim, e o boyzinho que ela... Melhor que o Leonardo DiCaprio no filme do Scorsese lá, do Lobo de Wall Street.
Porque Sim. ela nem conseguiu chegar no carro, nem precisava. Exato. Nem fez toda aquela cena. E daí tem aquela cena que também já acaba já partindo para o final e que ela acaba sendo acolhida, assim. Então tem o que eu destaco é justamente isso, porque eu acho que foi criado ali uma atmosfera de constrangimento, que tem muitos momentos de constrangimento, assim, mas que é acalentado justamente por esse cuidado. Porque em muitos diálogos a gente pensa, ih, agora a amiga branca vai dar uma pisada na jaca, e foi, segurou. Aí a gente, ufa, ai que bom, E os né? Porque minha professores amiga também branca tá tinham aqui do esse meu lado. medo de pisar na jaca, né? Tinha aquele professor que ela encontra depois na estação, Sim. que toda hora afirmava, seu trabalho é muito importante, o que você fez é muito importante, é muito válido. Aquela coisa de, não, se eu não ficar reafirmando, ela vai me acusar de alguma coisa, sabe? Exato. O medo de ser E o que inadequado. acaba sendo também uma microviolência, né? Porque aí você fica tipo, tá, mas você tá numa afirmação tão grande assim, e aí é quando, sei lá, um exemplo simples é quando a gente vai se arrumar, né? E aí você fala, mas você gostou mesmo? Tô bonita? Não, tá linda, tá maravilhosa, que não sei o quê. Não vem com deboche. E aí também já acho que não tá. E nesse lugar, assim, tem a cena que é ótima também, que ela tá na casa do amigo, né? E aí só os produtinhos que ela não tá gostando ali, não sei o quê. E aí tem esse vislumbre que eu associei também à falta de acesso, porque muitas vezes aquelas comidas que ela não conhecia é porque ela não teve acesso, né? E daí ela vai provando e não vai gostando de nada. No final das contas, o que ela mais se divertiu foi fazer um skincare, né, ali na casa, quando ela descansa, relaxa, assim, que é uma cena maravilhosa, inclusive. Eu só queria trazer até uma coisa que a Jupe falou na outra fala dela, na outra resposta, porque eu não tinha reparado. Mas você falou até da pretensiosidade do trabalho dos colegas dela e das telas fálicas todas espalhadas e tudo mais. Você falando me lembrou do Euphoria, lá da HBO, que o cara nossa, venerado. Não sei se foi a intenção do filme fazer esse deboche, né? Talvez tenha sido, se for, foi maravilhoso. Mas o cara é venerado porque ele coloca uma cena com 13 pintos na HBO. Sempre tem pinto. Então, assim... E, nossa, que revolucionário. Ele coloca a Zendaya para cheirar e não sei o quê. E a Zendaya veio da Disney, não sei o quê. E aí, no fim das contas, ele estreou com essa expectativa enorme do cara branco, que, no fim das contas, se você for pesquisar, ele já é filhote de Hollywood, que já é vô de não sei quem, de não sei quem. E, na segunda temporada, já vem essa diminuída, porque você vê que talvez tenha sido só pretensiosidade mesmo, né? E aí a gente depara mesmo, a gente compara como é que vem uma expectativa, porque se talvez tivesse sido criado por uma Zendaya ou por um artista negro, a expectativa ia ser muito maior, ou as críticas iam ser muito mais duras e tudo mais. Então não queria deixar passar essa observação que você fez, porque já clicou assim. Depois eu vou pesquisar se foi essa inspiração mesmo. E sobre esse lance do relacionamento, né, com o branco em todas as esferas, eu acho que a MUBI acertou de me chamar, porque a Maclá, beijo para a Maclá, se você estiver assistindo, eu não sei se ela está aí, nem bom. Ela me acompanha nas redes sociais, ela sabe que eu sou palmiteira, casada com homem branco, mas validado, casado certinho no papel, assumida, tá? Então eu tenho meu direito. Licença. Então, assim, esses desconfortos acontecem mesmo. E eu acho que a diretora não só ela colocou esse desconforto de propósito para a gente sentir, como ela também traduziu no pensamento da Palace, quando entram os memes, as lembranças, o jeito dela se comunicar, assim, quando vem o estalo do que ela passou na noite passada, ela nem lembrava mais, ou que ela passou durante o verão mesmo. E a gente também... eu queria falar desses memes, porque, ultimamente, a gente está vendo muita inserção dessa comunicação moderna, atual, né? Em filme, em conteúdo audiovisual, aquela coisa do balãozinho da mensagem. Enfim, a pessoa zapeando ali no Instagram e a gente vendo o que ela está vendo no celular. Só que o jeito que a diretora escolheu para fazer, menos modernizado, assim, para mim foi o meu favorito até agora, porque é assim que a gente está passando na vida, né? Acontece alguma situação, puf, vem um meme na cabeça, você pensa, ai, meu Deus. E aí vai passando várias situações, você pensa, se eu tivesse com o Twitter aqui, já estava reclamando.
Então, eu acho que traduziu melhor, assim, o que estava passando na cabeça da Paula, assim, naquelas situações. Então, eu achei bem diferente e, ao mesmo tempo, bem oportuno, assim, a maneira que a diretora traduzia esses pensamentos, assim. Total. E uma coisa que eu achei muito, muito interessante também, enquanto recurso, foi os FaceTimes, né? Porque as personagens tinha conversa, né, de vídeo, mas não era aquela conversa de vídeo, né, que todo mundo tem feito, que é fazendo uma edição bem escrota, né, do tempo ali, do aplicativo. E, na verdade, eles entram na conversa no ambiente que estão, mas quase como um confessionário, assim, né? E tem um blurzão atrás, e daí a pessoa fica ali conversando com o vídeo, mas está conversando literalmente com a câmera que está captando ela. Isso eu achei sensacional também. E tem uma coisa, né, fantasiosa também nesse elemento. Exato. Porque é muito isso, assim, que vocês estão falando de quanto que a Martini usa, então, na verdade, muitos recursos, né, que são cinemáticos, que são midiáticos e também artísticos, né, para traduzir, digamos, essa comunicação, para fazê-la fluir melhor com essa geração, seja a geração Z, seja a millennial, enfim, é um filme que acaba que comunica, né, com todos os grupos, mesmo que ele seja, talvez, aí, né, as personagens nos seus 20 e poucos anos, né, terminando essa escola de artes no meio do nada, assim, né, mas eu acho que tem esse lugar também, né. E aí, vamos abrir um pouquinho para a gente ouvir também a plateia, para a gente dar uma espraiada aí na roda? Quem quer perguntar, ou comentar, ou fazer um elogio também, pode. Inclusive, gente, eu não tenho TikToker, tá? Mas sigam a Carol, porque a Carol faz conteúdos muito bacanas mesmo. Não sei se o Jupe tem também, mas, assim, tem um, inclusive, né, sobre vários filmes que envolvem essa questão da representatividade feminina, da mulher negra. E não só isso, né? Porque também é isso. A gente está aqui fazendo esse debate, mas é importante não pensar que existem as caixas. Quer dizer, as caixas existem, mas nós não devemos ser colocadas dentro delas. Então, assim, né, vamos pensar que o mundo é muito mais amplo e que o filme da Martini poderia também circular, assim como uma Euforia, que está na HBO, que eu também concordo tudo com o que você disse. Né? Ainda tem uma dica de uma série da HBO que é muito boa, ela tem o maior número de pênis, maior número de membros masculinos por episódio, que é a Sphinx, que é uma série... Minx, desculpa, que é uma série sobre uma revista que existiu, de fato, primeira revista pornográfica norte-americana, masculina. Só teve uma temporada na HBO, mas é fenomenal, assim, é muito divertida. E tem lá, porque a gente tem que naturalizar também o nu masculino. Não é mesmo, Sabrina Fidalgo, que está aqui, maravilhosa, também cineasta, tem um filme incrível chamado Alfazema, que a primeira cena dele, é um pênis todo purpurinado, afinal de contas é carnaval, e por que não? Não é mesmo? Por que só peitinho, por que só bunda, por que só vagina? Então, a gente tem que procurar naturalizar essas coisas também. Talvez pênis que não estejam sempre na HBO, porque na HBO já tem muito. Vamos ver de uma diretora brasileira, né, de um filme selecionado na Boob. Exato. Diversidade de pênis, exatamente. Pessoal que quiser fazer perguntas, só levantar a mão que eu levo o microfone aí. Se estiverem muito tímidos, a gente fica aqui só nós três, mas... Não? Não, por favor. Não só levantou uma, mas levantou duas mãos. Agora foi, foram duas. Posso aqui? Tá? Exatamente, para deslanchar. Então, vou falar, né? Já que falou meu nome aí. Bom, eu gostei muito do filme, assim, eu acho que tem uma coisa que, diferentemente dos filmes brasileiros, né, dessa narrativa preta brasileira, eu acho que tem uma liberdade ali que acho que a gente ainda não sabe lidar muito aqui no Brasil. Eu acho que é uma personagem, ao contrário do que vocês falaram, eu não acho que ela seja uma personagem de classe média baixa, ou, enfim, pobre. Pelo contrário, ela é uma menininha, ela é uma petricinha, né? Assim, ela é uma menina preta, afro-americana, que está ali fazendo escola de artes, entendeu? Ela tem pai artista, né? Menciona. Sim, e quando tem aquele FaceTime com a mãe dela, né? Você vê que a mãe dela, né, tipo, uma mulher, né, tipo, com grana, enfim. Ela tem um carro, enfim. Ela estuda numa escola de artes, porque mesmo nos Estados Unidos tudo é pago, né? Assim, então, fazer uma escola de arte nos Estados Unidos
não tem cota certa, né? Você tem que ter grana, né? Então, eu achei interessante assim, ela encarar isso, porque eu acho que existe um fetichismo também em relação aos corpos pretos nesse lugar da miséria, da pobreza, né? É como se o corpo preto só pudesse ser validado nesse lugar da periferia, da pobreza. Eu achei legal que ela assume ali essa personagem, uma menina preta de elite, entendeu? Que está fazendo uma escola de arte e que está se confrontando com questões raciais, sim, mas eu acho que ela se defende também. Ela tem um pensamento crítico, né? Tem aquela cena final, ela indo embora, e aí aquele voice-over do amigo dela xingando a mulher branca, não sei o quê, não sei o que lá. É meio como se fosse um inconsciente dela também, em relação, né, a tudo aquilo. Eu gosto muito, mas assim, eu acho que também ele não é um filme só sobre problematização, sabe, dessa mulher preta ali nesse lugar. Eu acho que é um filme também de celebração, assim, sabe? Eu acho que é um filme e acho que isso que eu achei mais interessante, porque naturaliza também esse lugar, sabe? Esse lugar de privilégio. De privilégio não, porque pessoas pretas não têm privilégio, mas de benefícios, digamos, sabe? Assim, ela goza, né, dos benefícios dela, e sem culpa também, né? Eu acho que, fazendo uma má comparação, digamos, né, uma falsa simetria com o cinema brasileiro, né, da galera preta, eu acho que aqui a gente tem uma certa dificuldade, assim, de gozar e de falar sobre essas coisas de uma maneira mais livre, ou seja, de naturalizar o não sofrimento. Então, por isso que eu gostei do filme. Não sei, queria ouvir a opinião de vocês também. Não é nenhuma pergunta, é só uma explanação. Uma explanação ou provocação? Quem quer começar? Eu senti que essa provocação também abriu uma interpretação do filme que eu não tinha dado, assim como a da Jupe, assim. E foi caindo nas fichas, conforme você falava, assim. E aí depois você corrigindo, né? Porque ela está ali gozando do privilégio, mas não tem privilégio. Mas é aquela coisa, né? Uma vez que você está nesse lugar, você tem que ocupar esse lugar. Mesmo que você não queira ter essa responsabilidade, esse peso de estar ocupando, você só quer estar ali fazendo sua arte e tal. Você tem que ocupar esse lugar. Uma vez que você está ali, o que vai ser, né? O que você vai entregar e o que vão cobrar de você, né? Então, acho que partindo disso já é uma outra visão mesmo que a gente tem da Palace, que faz muito sentido com ela, né? E eu acho que é por isso também que ela consegue envolver tanto a gente, essa postura, esse reconhecimento de si mesma e tudo mais. Por isso que a gente consegue virar amiga dela junto, né, com a história. O jeito que ela fala com os amigos. Ela está reclamando lá da menina. Você está aí falando, mas você não está me ajudando a carregar uma mala. Né? Aquela coisa de... E eu, né? E a sua amizade tão fofa, a sua droga é tão legal, mas como é que eu fico, né? Então, faz muito sentido com a personagem. Assim, gostei bastante desse ponto de vista que você trouxe. Muito legal. Sim, total. E é muito curioso, né, tu trazer esses pontos que foi só dando check também. Eu tive sensações muito parecidas com tudo isso, com toda essa descrição que tu teve, e principalmente desse lugar, assim, como os recortes, né, eu acho que isso foi muito bem trabalhado no filme, os recortes da vivência, a racialidade, né, signos femininos, não foi pautado como um destino final. Essa foi a consequência, porque ela não é transparente também. Ela é uma artista preta que também não falar sobre essa associação é quase, né, deslegitimar a existência dela, assim. Mas não foi o destino final. E isso é muito material, principalmente quando tu traz essa provocação do cinema brasileiro, que a gente ainda tem um elogio à pobreza, às necessidades ainda muito grande. E eu acho que vem justamente por conta das primeiras camadas assim de acesso da população preta no Brasil, foi a música, principalmente o axé e o hip hop. E eu acho que é quase inevitável quando a gente vê um artista ou um ator, né, preto, preta, sendo associado a alguma marca e falar, tá atraindo movimento. E é como se a gente não tivesse a possibilidade de pensar em ter dinheiro mesmo, em pessoas pretas ricas, né? Em pessoas
com acesso para que possam viver outros problemas, porque a gente ainda está a gente, eu digo, na nossa criação, né, de imaginário e de imagem da população preta, ainda se pensar num filme com um protagonista preto, ainda colocar essa personagem na favela, o que ela sofre com a polícia e tudo mais. Mas quando a gente começa a ter imagens como essa, de pretas patrícias, né? De petrícias, eu acredito que é o que reflete muito, assim, e que muitas vezes provoca um desconforto até na gente, assim mesmo, né? Porque a Paula se convence a gente do que ela poderia ir para a festa, e eu acho que é justamente nesse lugar, tipo, não, tem que ir. Tá, ela vai passar por uns venenos, mas ela tá querendo ir. Ela não fala com convicção que ela não quer ir. Ela sabe os venenos que ela vai enfrentar lá. Mas vai, veja, sabe? Tenha outros problemas, assim. E eu acho que é muito importante essa colocação, justamente para a gente começar, enquanto comunidade mesmo, né? Coletividade, entender essas personagens em outros lugares, usufruindo de outros poderes, e que nunca vai ser privilégio, vai ser acesso, mas privilégio não é. Né? Temos mais uma perguntinha aqui. Só fala o nome, por favor, tá? Boa noite, eu sou o Rodrigo. Eu adorei essa leitura dela ser meio afropate, assim. E amei a lace dela, e a lace que entra no lago e cai e vomita, e a lace tá lá belíssima, pega o trem, e é isso, assim, né? Mas eu tinha uma questão para vocês, gostaria muito de ouvir. Vocês, como artistas mesmo, envolvidas no campo da arte, assistindo o filme, veio essa questão, pensando que o filme tem... Acabou? Aqui. Você quer me silenciar? Foi, Rodrigo? Não. Ninguém será silenciado. Né? Foi? Foi. Obrigado. O quão o filme acaba discutindo o próprio, digamos assim, estudo da arte, ou o campo intelectual da arte, da universidade, do mestrado, né? E eu achei muito interessante logo de início, quando a banca você é muito ousada, a sua arte é muito ousada, você faz o que você quer, e sua arte é isso, e vai para onde você quer que vá. O quanto isso não é sobre a própria arte, né? Mas para alguns corpos isso se sobressai na leitura dos trabalhos, eu acho. Às vezes, na própria falta de compreender os nossos trabalhos, as nossas produções, nas complexidades que elas têm, que muitas pessoas não conseguem acessar. E eu fiquei muito pensando nisso, assim, o quanto, além disso, pode ser um filme que critica, né, o próprio meio artístico, nosso meio, assim. Quem quer começar? Acho que é bem isso, acho que é bem uma crítica mesmo. Só queria complementar uma coisa, Rodrigo, antes de passar para elas responderem a tua pergunta também, é o quanto que dentro desse lugar, né, de discutir a arte, mas discutir também a perspectiva dessa personagem, a Martine, ela vai mudando, né, o tom do filme. Então, ele começa... Eu lembro que eu até comentei ali com a Sabrina, que estava do meu lado, ela também comentou. Ela começa antipática. Né? Ela começa uma personagem, nossa, ela é chata, ela só reclama, os amigos querem fazer tal coisa e ela não quer fazer. E aí, depois, ela vai gradualmente, né, se tornando, mais afável, pelo menos para mim. E nesse lugar também, de ser essa artista que está buscando ali felicidade. Não à toa, né, a anfetamina que desencadeia o processo dela realmente de mergulho dentro de si e dessa aceitação de que, eu sou boa e eu terminei meu mestrado, é a ketamina, né? É o Special K, que é a droga da felicidade. Então, assim, o quanto que, né, ela dá a volta elíptica e volta para esse mesmo lugar, mas volta com essa realização também de, eu sou artista, né? E eu valorizo a minha arte, mas é isso.
Total. Ela tem um começo de minha malvada favorita ali, né? Que eu acho que é justamente o que vai seduzindo a gente. E é muito curioso, porque tu falou do lance da Lacey, e eu acho que calha muito bem com a tua pergunta, porque é uma crítica que continua a humanizando. Aquela cena que ela entra na lagoa com a Lacey, eu estava torcendo muito para ela entrar com aquele cabelo. Falei, entra com esse cabelo, entra com esse cabelo, entra com esse cabelo. Eu vou estragar. E foi um lugar assim tão humanizador, assim, que trouxe essa associação dela com a amiga e num momento de gozo, assim, né? Então, eu acredito que essas críticas elas vêm quebrando toda a nossa expectativa também. Porque até então a gente já vai começando a deduzir uma artista mais rude, já começa a fazer uma leitura de que ela não vai deitar nada, nossa, eu acho que vai ser meio cansativa a personagem dela, porque ela não dá esse braço a torcer, e daí ela sempre responde as questões, mas de uma forma muito pontual, assim, né? Você não vê diálogos tão profundos sobre as microviolências que ela passa. E até nisso eu me reconheci mesmo, porque, nossa, é um filme que conta o que a maioria de pessoas pretas dentro desses campos que não vemos como de pertencimento para nós, que muitas vezes a gente releva mesmo. A gente solta uma frase de efeito ali, porque fala, nossa, hoje eu não queria militar hoje. Sabe, só queria que... Só hoje não. E é uma skincare. E aí conta, né, essas últimas 24 horas dela na universidade, que também já direciona para esse lugar de, tipo, é meu último dia aqui, eu não quero fazer inimizade, vamos só, não sei o quê, não sei o quê. E eu trouxe esse gancho assim porque tu falou em lugares diferentes, mas que eu achei super... Tava ali, assim, grudinhadinho. E eu acredito que uma das coisas mais interessantes desse filme, assim, dessa direção e desse roteiro, é justamente o que eu tinha falado anteriormente, que as pautas de raça, do signo dela e das leituras dela não foi o destino final. Eles passam porque não teria como passar, mas não foi o destino final. E quando eu terminei de assistir esse filme, eu falei, nossa, que possa ter mais filmes como esse, para que a gente não fique unicamente fadadas ao que nós somos e sermos colocadas a falarmos o que nós somos, né? E muitas vezes a gente só quer que o nosso trabalho fale por nós. Eu acho que é a cereja do bolo que ela mais quer, que o trabalho dela fale por ela, sabe? Isso do trabalho. Não, mas de onde veio a inspiração? Mas de onde você sofreu? E qual foi o sofrimento? Você viu? Você assistiu o filme? Ou você viu o vídeo? Ou você entendeu o que eu falei? Né? Aquela coisa de... Eu estou colocando no mundo para você entender. Muito interessante também, ela recorreu ao livrinho em momentos oportunos, né? Que tem um momento que ela recorre o livrinho, né, ali para soltar. Que é muito genial também. E o vestido? Sim, a coisa do livro é justamente isso, de... Não, mas está na minha tese aqui o livro. Vou ler de novo para você. Quando ela veste o vestido também, acho que é uma coisa que é interessante, Carol, de observar. É que ela abraça essa performance, né? Que o Hot Jake, ele diz, não, você vai ficar linda com esse vestido. Ela olha primeiro e ela diz, não, gente, não vou. Mas aí ela também é isso, ela abraça essa possibilidade, né? Sim, e essa coisa também que a Jupi fala de... a questão racial não necessariamente vai estar no futuro dela e tudo mais, me fez lembrar também... recentemente eu fiz um roteiro sobre a Whoopi Goldberg, aquela coisa de você faz o roteiro, você se joga, você pesquisa e fica vivendo a vida da Whoopi Goldberg. Né? E ela falava que ela é muito fã de ficção científica, de Star Trek, e ela fala que ela se apaixonou por isso porque ela não via pessoas negras na TV ou no cinema com futuro. E lá no Star Trek era tudo futurista. Então, ela viu com o futuro pela primeira vez. E aí, esse filme ele não só ele joga isso, né? Porque em nenhum momento ela está certa do futuro dela. Em nenhum momento ela é aquela mulher negra lacrando, falando, não, porque eu vou
vou conquistar Nova York na minha galeria, vou para Veneza. Em nenhum momento ela só quer, né, levar, ela não sabe se a gente também mal vê a arte dela, né? Porque eu acho que é justamente isso da gente ficar na dúvida que ela fala, ela só responde com sim, com não, porque ela realmente não pensou, talvez nem esteja nem fosse o estágio dela de estar fazendo um mestrado ali, né? Porque ela estava ainda se descobrindo. Então essa incerteza também joga para a gente que ela vai ter um futuro, que ela vai se descobrir, que ela vai se entender e que ela tem esse direito de estar incerta, que nem os amigos dela, né? E aí, se a pergunta é tipo, se o filme questiona, né, a coisa da faculdade, do âmbito acadêmico, eu acho que o tempo todo, não só nessas cenas do começo, né, de mostrar como é intimidante aquela abordagem dos professores e tudo mais, mas assim, no momento que ela vai fazer uma review da obra do amigo, basicamente, completamente chapada. Tipo, oh my God, it's so cool, your art. Sabe? Completamente no tom afropate, né? Não levando a sério. A coisa dos pintos na tela. É completamente assim, debochando mesmo essa coisa. Você faz você pensar, essa galera passou no mestrado de arte? O que isso significa? Né? Será que eu preciso de mais tempo para entender? Não, o filme está realmente tirando sarro, sem vergonha, né? E dá para ver que isso é de um passado da diretora, que provavelmente passou por tudo isso, provavelmente esteve nesse ambiente e provavelmente se empoderou mesmo para fazer esse... A palavra empoderamento está muito gasta, mas no sentido de, tipo, de puxar essa narrativa para ela mesma, de vou debochar mesmo porque eu vivi isso. Né? Então, faz parte dela também. Né? Eu acho que, se não foi necessariamente uma parte da diretora, com certeza é uma parte da personagem. Esse olhar de deboche, né, para a parte acadêmica da coisa. Mais uma pergunta? Agora sim, uma pergunta. Claro, foi uma Como é teu espreguiçada. nome? Meu nome é Caetano, tudo bem? Boa noite, pessoas. Então, eu achei muito mais interessante a narrativa a partir da leitura Carol. da Carol, que foi... Não, aqui. Sabrina. Sabrina. Fidalgo. Sabrina, eu concordo contigo, foi como eu também observei a narrativa, e eu me percebi também ali, porque, como artista nordestina, né, a Jupe vai falar desse esse recorte do cinema internacional frente ao que você também trouxe, ao cinema nacional brasileiro. A gente vai criar aí uma atmosfera, talvez, da realidade, quando a gente fala também, sei lá, de regiões. A realidade da pessoa preta no Nordeste e a realidade da pessoa preta no Sudeste. Eu passeando por esse lugar, graças a alguns programas de incentivo a jovens de baixa renda, né? Eu utilizo o ID Jovem para fazer essas locomoções, porque, se não fosse isso, não teria condições de ser um artista independente, tirando do meu bolso, ou você come ou você investe na sua arte. Tendo essa fronte a isso, essa realidade. Por exemplo, quando eu chego aqui em São Paulo, Rio, São Paulo, né, as confabulações que estão, de certa forma, muito próximas da realidade sociocultural das pessoas brancas e das pessoas pretas. Eu tenho 29, dos 15 até agora, eu fui sempre incitada a ser provocativa, a ser pensante. Eu tenho que pensar muito, eu tenho que estar muito ativa em relação às outras pessoas. E hoje o que eu necessito é descansar. Então, eu me identifico muito com a realidade da personagem, quando me vejo, por exemplo, carregando malas o tempo todo, né, para ter que me locomover para fazer um show aqui, para ganhar R$200, R$100 de cachê, enquanto a gente sabe que a realidade da atmosfera artística branca é outra. Assim. Existe um nicho que está aí há muito tempo, né, já é sabido qual é a realidade, quem é que determina o line-up, enfim, tudo isso que a gente já sabe. Então, assim, para mim é muito desgastante. Eu estou nervosa falando aqui, é a primeira vez depois de muito tempo me colocando aqui como espectadora, porque a gente, nesse lugar da artista independente preta, que tem que ocupar espaço e, sei lá, se degladiar, brigar, arengar, tirar o seu pedaço da fatia do bolo.
E é muito bom estar como espectadora, porque eu não estou obrigada a pensar, sabe? Mais uma vez, obrigada a pensar. Se bem que, para fazer uma carreira no Brasil, a gente tem que matar um leão por dia. Eu sou leonina, não quero morrer. Tá? Então, não matem os leões, matem outras coisas, aí, matem Bolsonaro. E é isso, assim, sabe? A gente tem que estar o tempo todo não sendo a Patrícia. Eu quero ser a Patrícia também. Inclusive, estou precisando de sexo. Quem quiser, estou aqui. Gente, adorei, arrasou. Não seja a filha morta, né? De forma figurativa. Maravilhosa, é isso mesmo. Quem quer começar respondendo, Caetana? Você mora onde? Ah, brincadeira. Ai, não, e total. Esse lugar de sempre precisar estar produzindo, né, pensamentos é muito latente, assim. Eu conversei há um tempo atrás com a Jota Mombassa, não sei se vocês conhecem, que é uma artista incrível, imputável. E nós estávamos chegando, né, bem nesse ponto também, que mencionamos até aquela obra daquele italiano que pinta com o pinto. Vocês lembram? Eu esqueci o nome dele. E que naquele, eu acho que foi em 2018, assim, quando ele fez muito sucesso, assim, começou a invadir várias galerias e, nossa, obras com milhares, sendo vendida por milhares de dólares, assim, de euros e tudo mais. E era um lugar que sempre ficou muito na minha cabeça, né? Como esse poder do usufruir, muitas vezes, dependendo do corpo, pode vir com uma pincelada do seu pinto numa tela, e quanto a gente precisa artistas que para ter algum tipo de evidência precisam gritar de forma visceral, né? As performances eu acho que nesse lugar de contemporâneo, assim, das artes visuais, quem tem chegado cada vez mais longe é Michele Mathieusse. Mas aí, quando você entende a complexidade do trabalho de Michele Mathieusse, você vê que ela é uma artista que precisa ficar gritando a todo tempo, e literalmente, e se desnudando. A obra mais aplaudida dela, assim, contemplada, e que fez ela viajar, ganhar o prêmio Pipa e tudo mais, é uma performance de automutilação, sabe? Assim, então, ela está conseguindo esse lugar justamente pela força e como ela se expõe. E muitas vezes a gente está nessa disposição, nessa disputa com pessoas que precisam simplesmente passar um pinto na tela, sabe? Então, são lugares que eu tenho pensado e elaborado também como eu posso descansar no presente. E eu tenho me dado ao luxo de ser uma artista do presente. Agora, com um exercício muito árduo, eu tenho percebido que eu não preciso ser inteligente a todo momento, sabe? Que eu não preciso me dar ao luxo de confabular muito profundamente a todo momento, assim. Porque, ao mesmo tempo que eu quero dar uma respirada, que eu quero desacelerar, é um desacelerar porque eu quero ser uma artista do presente. E agora, quando eu estou me propondo a ser uma artista do presente, eu estou vislumbrando o futuro. Porque o futuro ele não foi uma possibilidade para mim, né? O Brasil me fez ser imediatista. Então, é como tu falou, a gente carregando nossa mala para ganhar R$ 200 ali. Muitas vezes a gente tem muito mais na nossa mala, gasta muito mais, investe muito mais do que essa grana, mas que a gente precisa estar ali porque a barriga ronca. Tem também o ego artístico, que ele vai ser uma das últimas coisas, né? Vai ser lá na frente, mas também tem esse ego artístico. Mas, a partir do momento que eu começo a me questionar sobre o presente e fazer o que eu posso com o que eu tenho, é justamente pensando no futuro. Mas esse futuro é como uma extensão do presente, como o que eu posso fazer aqui, o agora, e que nem sempre eu vou me orgulhar, mas estou fazendo. E, sabe, um dia assim, ficar burrona. Quero só ficar burrona hoje, eu não quero elaborar nada. E agora eu estou me dando esses dias de burrona e tem sido tão gostoso. Nossa! Adoro, ficar vendo RuPaul, todo reality.
Maravilhoso. Olha, eu dei uma gulgada aqui só para vir com a informação, né? Que mediador também serve para isso. O que pinta como eu pinto é o que eu vi aqui, é o australiano Tim Patch. Ele é apelidado de Picasso. Um homem branco, né? É complicado. Carol, como também... Eu sei que tem um outro cansaço aí que tu deves viver, que eu vivo um pouquinho como crítica de cinema, mas acho que no teu caso é ampliado à enésima potência, que é como criadora de conteúdo também. Tem uma hora que tu quer dar uma respirada e pensar, nossa, será que vai chegar um dia onde eu não vou precisar necessariamente estar explicando o beabá para as pessoas sobre o que é representatividade, o que é pluralidade, o que é diversidade, por que importa no audiovisual? Eu acho que eu vou encerrar minha carreira de influenciadora um dia ou morrer um dia e não ter convencido todo mundo ou explicado isso para todo mundo. Sabe, assim, é difícil. Desde a coisa do por que a Ariel não pode ser preta? Meu Deus, que absurdo. E ela tem dread. Nossa. Até assim, a coisa menor de fazer uma crítica para um filme que o incel pira porque eu não gostei, que absurdo, e que não sei o quê. E quando eu comecei a produzir conteúdo, eu já fui com essa intenção de não fazer nada super quente, super na hora, porque eu estou falando de arte, seja do arte e Libra da Marvel em seguida é tosco, mas desde que, sei lá, querem que eu reaja a um filme da Marvel que saiu ontem. Calma, eu acabei de assistir, sabe? Espera um pouco. Até o cara que sei lá, queimou a obra da Frida Kahlo, que é tipo a artista da minha vida, e tem que ser para ontem, porque queimaram agora, e tem que ser. Eu já entrei com essa premissa de não vou fazer esse conteúdo rápido e na hora, porque eu tenho que fazer as coisas que pagam os boletos, eu tenho que dar conta das coisas que pagam os boletos. E eu posso oferecer muito mais se eu absorver aquele filme da Marvel e, ao invés de falar, a lutinha foi legal, eu falar, mas e o que essa franquia está fazendo com o cinema independente? Quantas salas está ocupando no Brasil? Por que, em comparação, sei lá, com medida provisória, sabe? Então, eu já fui com essa premissa. E, muitas vezes, eu sinto essa cobrança ainda de, caramba, mas saiu tal episódio, eu não comentei nada, não tive tempo... Eu ainda sinto isso, mas eu sempre lembro da minha colega Elaine Martins, criadora do Entrevista Negro, que faleceu no ano passado. E ela ela me ensinou muito essa coisa. A gente criava conteúdo junto muito. E ela falava: a gente está insegura com isso? A gente não está na dúvida se vai ser engajado o suficiente, ou se vai demorar para sair, ou se a gente fizer na hora, se vai viralizar porque a gente não pensou o suficiente. Ela sempre falava assim: Carol, uma mulher branca ia publicar isso aqui? Vamos fazer como se fosse uma mulher branca. Sabe? Ela ia ter coragem de postar isso aí. Ela ia defender isso daí com unhas e dentes, se a gente fosse fazer. Ela não ia admitir se estivesse errado. Então, assim, vamos postar como se fosse uma mulher branca e depois a gente administra do jeito que a gente faz. Só que vamos ter a coragem de uma mulher branca. Ela falava muito, a coragem de uma mulher branca. De expor a arte dela, de expor o conteúdo dela e, principalmente, expor a opinião dela, sabe? Então, eu sempre lembro da Elaine nesse sentido, porque eu também fico pensando, se fosse uma mulher branca no meu caso, ela ia falar, não preciso fazer um react disso agora. Não preciso pensar nessa história agora. E vou continuar fazendo o meu. E vou continuar brilhando aqui. Sabe? Então, eu sempre lembro da Elaine nesses momentos. E faço com calma. E depois, quando eu faço com calma, do meu jeitinho, sempre dá certo. Então, só respirar e publicar como se fosse uma mulher branca. Na hora de postar. Escrever que nem euzinha. Uma última pergunta, intervenção, que a gente vai precisar liberar a sala daqui a pouquinho. Quem quer ter esse privilégio? Já tinha uma pessoa na fila, então já vou passar para ela. Vai lá. E depois lá fora também, né, gente? A gente pode falar um pouquinho enquanto espera, condução, enfim. Boa noite, tudo bem? Jopi, Carol, tudo bem? É um prazer. Como é teu nome? Gabi.
Gabi. um pouco nervoso, mas é o seguinte... eu quero Respira, Gabi, vai. Calma. Tá entre amigos aqui. É que nem a Diamond ali, quer dizer, a nossa amada Palace no meio da festa. Imagina que tu já tá chapado e tá Total. tudo certo. Então, eu tenho uma pergunta para vocês, que o filme começa, a Jupe falou um pouco sobre isso, a gente começa a torcer para Palace ir para festa, para ela descobrir alguma coisa. E daí eu fiquei pensando nesse filme como, no início, como uma espécie de formação, assim, qual vai ser a formação, o que ela vai passar, o que ela vai aprender. E daí, de repente, chega no fim e ela volta para casa sozinha. E ela vomita e ela lida com aquilo sozinha. E ela chega em casa sozinha e ela fala, eu sou especial. Eu sempre fui especial. Depois de tudo aquilo da noite, ela já sabia que ela era especial. E daí eu fiquei me questionando, é um romance, é uma formação? Ela se formou, ela aprendeu alguma coisa? Ou parece que ela me ensinou, assim? Como é que vocês veem isso? O que a personagem aprende, se é que ela aprende, o que ela ensina... Pelo menos para mim ela ensina, mas o que é isso? É isso. Entre aprendizados e lições. Eu acho que isso volta um pouco no que a gente debateu sobre o filme ser debochado com a academia, né? Porque... e também sobre essa mudança gradativa dela de ser fechada e de não responder necessariamente o que é a arte dela. E como ela consegue se abrir muito mais sobre a própria arte, pensamento e a família dela para as amigas e tudo mais. Porque acho que debocha tanto dessa parte acadêmica. USP, não me odeie, por favor. Mas, assim, eu acho que debocha tanto dessa parte acadêmica que, realmente, as lições dela são tudo fora da arte, né? Como eu até comentei que toda vez que eles pensam em arte, falam em arte, é sempre num tom de deboche, de brincadeira. Até o cara que está mostrando a arte para a menina poder pegar a menina, enquanto a outra está chapada avaliando a arte dele. Nada levado a sério, né? Parece que a onda dele e as conversas enquanto eles estão chapados está valendo muito mais do que os avaliadores falaram no final, né? No que eles realmente estão pensando. Eu acho que o filme faz isso propositalmente, assim. Então, lógico que a faculdade vai te dar uma validação e vai te levar para onde você precisa ir. E, no caso, ela nem sabe para onde ela precisa ir, né? Mas vai te impulsionar, questionar isso e para você ir para algum lugar. Só que eles deixam claro que esse aprendizado mesmo vai ser na raça, vai ser vomitando sem ninguém para segurar o teu cabelo, vai ser carregando tuas malas do jeito que der. Porque também faz parte das escolhas dela, né? Ela quis fazer aquele caminho de volta para casa, mesmo estando chapada, mesmo estando cansada, porque o ciclo dela ali tinha acabado. Né? Então, e novamente, ela tinha aquele futuro, que é uma coisa que a gente não vê e que geralmente a gente não espera para personagens negros, mas ela tinha um futuro pela frente ali ainda para aprender, talvez necessariamente nem tenha uma super mensagem de aprendizado, assim, né? Além dessa, de que você ainda vai aprender, ainda vai crescer. Né? Enfim. Só tem uma coisa que eu queria mencionar, mais uma dessas referências, que aqui, né, também estou para fazer esse papel, enfim, da teórica nerd, mas que é muito legal, porque os brancos começam citando Edouard Glissant, que Edouard Glissant foi, né, imagino que alguns de vocês aqui, ou muitos, para minha felicidade, conheçam, foi um grande poeta, né, eu, se não me engano, ele é da Martinica. E ele assim, fundamentou, digamos, essa coisa da criolização dentro do poema, dentro da poética. Né? Ele fala da poética das relações. Então, ele fala do poema como esse lugar de encontro, de afeto, de descoberta da sua ancestralidade. E o mais curioso é que são os professores vão para ela dizer, não, isso aqui é muito Glissant, não sei o quê. E ela conhece, ela fica ali, nossa, mas eu nem posso falar de algo que me pertence. Né? Quer dizer, olha essa chave, né? Toda hora da explicação. Não, deixa que eu explico para você o que você é. Não, total. E eu acho que o mais simbólico possível não existiria, que é justamente a cena dela indo embora sozinha, assim, né? Isso eu acho que já diz muito. Ela está a todo momento, a não ser quando ela está na casa do amigo, cercada por pessoas, né? Pessoas que reafirmam essa potência que ela é, o quanto ela é maravilhosa e tudo mais, e ela vai embora sozinha. E eu acho que essa cena justifica justamente o roteiro dessa exaustão que ela fala lá no começo. Tipo, tudo que ela queria era justamente desse mestrado.
independente, eu acho que em certo momento eu acho que ela deixa de aprender coisas justamente pela exaustão. Ela só quer sair dali. Ela só quer essa consagração para poder ir embora, para poder voltar para a casa dela. E ela está sempre muito cansada, né? Então, todas as atitudes que ela toma e escolhas que ela toma até depois, né, de pensar melhor e ir para a festa, ela não quer ir para a festa porque ela quer ir embora. Tipo, tudo ali tá ruim, já tá chato. Gente, é o último dia, quero ir embora. Quero ir embora, não dá mesmo. Eu sei que eu ia tocar, falei que ia tocar, foi uma besteira minha ter falado que ia tocar nessa festa, mas deixa eu ir embora, deixa eu ir embora. Eu acho que é a maior mensagem, assim, eu acho que de aprendizado dela, que com certeza ela sai dali, ela volta para casa com essa missão de entender que agora ela está no jogo. Ela fez o que ela queria, que acabou se tornando uma coisa que ela precisaria fazer, né? Então acho que fica meio sublinhado assim a vontade dela de estar na universidade, depois que se tornou uma obrigação dela estar ali para terminar aquele curso, e agora ela desacelera e fala: vou para casa, depois que eu ver minha mãe eu penso em futuro, né? Eu lembrei de um caso que, antes de eu estudar cinema, que foi mais recentemente, assim, e depois eu comecei a fazer conteúdo, eu me formei em jornalismo lá nos meados de 2014, denunciando aqui de leve minha idade, mas... ainda estava nascendo essa sementinha que hoje a gente debate, que nem eu falei, que o engajamento, a palavra engajamento, a palavra empoderamento está saturada, porque a gente já passou por toda essa coisa de problematização na internet, né? E na época ainda estava nascendo essa sementinha. E eu lembro você falou dos professores, né? Julgando o trabalho dela. E eu lembrei da apresentação do meu TCC de jornalismo, que um professor virou para mim e falou: seu trabalho não está muito politicamente correto, não? E aí foi o momento que eu soltei tão naturalmente que eu falei: agora que eu perdi minha nota. Mas depois deu certo. Eu falei: mas qual é o problema de politicamente correto? Assim, brava, para a banca toda. Porque, assim, você vai querer julgar dentro do seu autor branco, do que você trouxe, né, de referência, mas você leu o meu trabalho? Você leu quais são as referências que estão nesse trabalho? Né? Essas referências, definitivamente, não tem problema com politicamente correto, e é politicamente correto, não incorreto. Né? Então, o que tem de problema? Então, eu dei uma ali de... Eu acho que eu dei uma de... fugiu o nome da personagem. Dei uma de Palace ali, se ela tivesse sido honesta de primeira lá na hora da apresentação, ao invés de cá. Porque a gente fica com medo de perder a nota, né? Então, você fica: não sei, talvez, vamos ver, não sei o quê. Mas eu acho que se ela tivesse ali... Se ela tivesse apresentando naquele trabalho, no estado que ela estava no final do filme, ela teria dado uma resposta dessa. Uma coisa de: larga-se essa referência sua aí, essa não é minha referência. Para de ser louco, não existe só essa referência no mundo, sabe? Então, essa coisa também da gente falar que a palavra se empodera e se reafirma o tempo todo é importante nisso também, né? Então, gente, queria agradecer muitíssimo a participação de vocês todos, especialmente de Jupe e de Carol, nesse debate então sobre African Desperate, que entra dia 21 na MUBI, quem quiser reassistir. Então, já fica aí, enfim, o convite, o lembrete. Avisem para todo mundo que está disponível na plataforma. Tá? Então, agradecer muito aqui a todo mundo, né, do Cine USP, pessoas maravilhosas, o Moretim, principalmente a Natália, né, que está aqui, enfim. E também Mário, que acredito que está lá atrás. Graças. E é isso, gente. Obrigada mesmo. Eu sou Lorena Montenegro. Obrigada novamente pelo convite. E espero ver vocês, então, nos outros dias aqui do festival, não é isso? Você quer dar o serviço agora?